de justificação. Mas agora o Senhor colocou no nosso coração certinho, irmão. O Senhor nos trouxe a palavra em Romanos, número 5. Quem tem a Bíblia nova, essa Sagrada Escritura nova, é 220 no final, Novo Testamento. Depois de Atos já é Romanos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Romanos número 5, aonde está escrito justificação pela fé e paz com Deus. Palavra curtinha, irmãos, mas é o que o Senhor nos trouxe no coração. Se todos encontraram, nós vamos iniciar a leitura com a ajuda e a guia de Deus. A Irmandade presta bem atenção nas palavras, porque, bom, às vezes não é muito exortação, mas é aquilo que o Senhor nos coloca. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém os morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Estes versos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, está aqui os santos conselhos que o Senhor nos colocou no coração nesta noite. Irmãos, palavra de uma calmaria muito grande, porque a cada culto, irmãos, o Senhor faz como Ele compraz, como Ele enxerga, como Ele vê que cada um entrou, irmão, nesta casa, embora num pequeno número, mas Ele conhece cada coração, Ele conhece a sinceridade que está em cada coração. E também a nossa mente, irmãos, quando entramos nos santos cultos, temos que entrar com a mente limpa, sadia, diante de Deus, para que, irmãos, a boa semente, a palavra de Deus, ela abunde no nosso coração e ela faz um efeito espiritual. Por isso, irmãos, entrando nesta casa, neste santo culto, o Senhor trouxe para nós esse ponto, justificação.
que por esta palavra, que nós que estamos aqui, irmãos, saiamos justificados diante de Deus. Porque, irmãos, o homem é falho, mas ele mesmo diz: eu vou para o meu Pai, sento à direita dele e intercedo por vós. Irmãos, então, quando Paulo, irmãos, um homem de Deus, irmãos, separado por Deus, ungido de Deus, ele quer dizer, irmão, escolhido de Deus. E eis aqui uma pequena parte escolhida de Deus. Irmão, fraco ou forte, mas estamos caminhando com um único objetivo: salvação da nossa alma. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em nosso coração, não venha morrer por nada, porque tudo aqui vai ficar, mas a graça nós levamos junto. Até o nosso corpo vai para o pó, mas do pó nós ressuscitamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo se justificava nesta palavra, porque, irmãos, quando ele estava sendo preso, que ele estava passando por tantas provas e necessidade, ele tinha que ser julgado, porque Roma, irmãos, eles dominavam a Palestina, era uma politicagem. Mas Paulo, irmão, pela sabedoria divina de Deus, ele recorreu a César em Roma, porque lá ele tinha mais autoridade, mas não por ele, mas pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos derrame sabedoria do céu nesta noite. Irmão, quando ele esteve lá, então ele foi preso, mas na sua casa, mas lá o evangelho não ficou preso. Irmão, então Paulo viu na cidade, em Roma, a igreja, o povo de Deus, irmão, ele viu que o povo estava sendo enfraquecido pela luta, pelas provas, porque vem a luta, igreja, vem a prova, nós vamos desfalecendo um pouco, é normal, nós somos frágeis, mas Paulo percebeu pela guia de Deus e mandou esta carta: justificação. Se tem justificação, tem fé. Se tem fé, tem paz com Deus. Isso quer dizer, igreja, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo está em nós. E se está em nós, nós estamos nele. E ele está em nós. Então Paulo escreveu essa carta para fortalecer os nossos irmãos, para dar força espiritual, para que eles não parassem, não olharem para a esquerda, nem para a direita, mas olhassem para frente a quem o ia justificar. Irmão, então ele escreveu: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ele queria dizer, irmão. O Senhor nos tirou de lá do pecado, porque o mundo vem do pecado desde Adão e Eva, e nós somos do pecado, nascemos do pecado, mas fomos justificados por Deus. Isso que é, nós ouvimos o Evangelho, cremos naquilo que não vemos e apalpamos, mas recebemos a palavra de Deus. Então em nós está a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, ele escreveu assim: sendo justificado pela fé, temos paz com nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça. Santo é o Senhor, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então essa esperança, irmão, ela não pode acabar. Essa esperança, ela tem que estar viva. Santo é o Senhor, irmão, porque foi anunciada esta graça pela fé, e pela fé nós recebemos, e pela fé nós estamos caminhando. Fraco ou forte, não pare. Irmão, sigamos em frente, porque nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a nossa esperança, irmão? De todos nós, que quando o Senhor vir em nuvem de glória, que essa esperança, essa graça esteja no nosso coração. Irmãos, porque forte ou fraco, Ele nos justificará. Então ele diz aqui, e não somente isso,
mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Irmão, nós passamos prova. Tem alguém aqui que está provado, até você está achando, o Senhor se afastou de mim, o Senhor não me ama mais, eu quero ir na igreja, eu quero ouvir uma palavra, para ver se o Senhor fala comigo, se eu sou filho dele. Irmãos, isso nós não devemos nem pensar. Irmãos, se aprendemos hoje, a partir de hoje, irmão, não digamos que o Senhor afastou de nós, porque Ele provou o seu amor para nós. Já está provado que Ele nos ama desde lá de trás. Quando Ele levou o seu Filho na terra, peregrinou como homem, mas passou tudo que tinha que passar, que a Irmandade sabe. E foi a morte de cruz, venceu a morte e está à direita de Deus Pai. Então o Pai mandou o Filho aqui para os nossos pecados. E nós recebemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos filhos legítimos, herdeiros das coisas do Pai. Irmão, então nós, não somente isso, mas gloriamos nas tribulações, sabendo que ela produz a paciência. A paciência, a experiência, a experiência, a esperança. Que essa esperança nunca venha faltar no meio do povo de Deus. Irmãos, e quando nós falamos a graça, irmãos, alguém diz assim, eu sou da congregação, porque a congregação salva. Não, a congregação nós estamos congregados. O que salva é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, ele diz aqui, a esperança não traz confusão, porque quando o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, o Espírito Santo já foi dado para nós no dia do nosso batismo. Quando o presbítero, o ancião, colocou a mão na nossa cabeça, então ele disse, irmão ou irmã, te batizo no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmão, só tenhamos o cuidado para que esse Espírito Santo não se afaste do nosso coração. Irmão, tenhamos amor, tenhamos Espírito Santo. Se nós estamos nele, ele em nós. Está escrito aqui. Depois ele dizia aqui, irmão, porque Cristo, estando nós ainda fracos, porque ele sabia que nós éramos fracos, porque uns, irmão, que viu, andou com ele, viu as obras que ele fez, cego enxergou, o coxo andou, o morto viu, mas ainda negou ele, ainda vendeu por umas moedinhas que nem serviu para nada, a Irmandade sabe. Então ele diz aqui, porque Cristo estando nós, ainda fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é só o Filho dele, irmão, que deu a vida por nós. Então é esse amor, irmão, é essa crença, é esta fé que o Senhor mantém no nosso caminhando até o dia de hoje. Se tem alguém abalado por uma prova, ou na sua casa, ou às vezes até na família, revista essa fé por esta palavra nesta noite. E tenha certeza e fé que o Senhor dará a tua causa na tua mão. Se veio buscar uma resposta, irmãos, às vezes até falando se o Senhor ama ou o Senhor deixa de amar, não fale mais assim. Fale, o Senhor me ama. E nós amamos Ele também. Porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo está viva. Porque quando aquele que se apresentou diante de Deus, irmão dos anjos, o inimigo olhou e já viu a mancha dele, viu a fraqueza dele. Mas o Senhor falou, esse você não mexe porque é um tição tirado do fogo. Ele tem poder de aumentar a nossa fé e nós batalharmos e vencermos todos os laços do inimigo. Irmão, por isso Paulo alertava os irmãos de Roma nesta carta, e hoje o Senhor nos alerta também.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Depois ele diz aqui, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, quando nós estamos em um apuro, às vezes uma prova, às vezes num trânsito, às vezes acontece alguma coisa, ou até mesmo no dia a dia na nossa vida, nós falamos assim, Senhor Jesus, cobre nós com o teu sangue. Irmãos, precisa ensinar, porque o Senhor traz do coração, nós temos que falar. Porque eu sei que tem muitos irmãos aí que entendem muito mais da Bíblia do que eu. Mas o Senhor traz a palavra porque tem necessidade. Bom, quando nós falarmos essa palavra, nunca devemos falar num tom de brincadeira. Santo Deus. Santa Irmandade, eu não vou pedir perdão porque Deus está mandando eu pregar, irmãos. Mas, irmãos, a Irmandade me conhece, irmãos, nós nunca devemos, mas nem, às vezes uma rodinha de conversa, Senhor, cobre o teu sangue. Não fala isso. Santo Deus. Não fala isso, irmão. Nós falamos, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue numa necessidade, porque o sangue do Senhor cobre nós, irmão, numa manta de sangue, o inimigo passa perto de nós e não nos enxergará. Irmãos, então essa palavra, irmãos, é uma necessidade muito grande. Irmãos, nossos anciãos contando uma vez, irmãos, que ele foi numa UTI, ungiram uma criança, mas não dava para entrar lá, porque a virose estava muito forte. Teria que ser roupa especial e a medicina não queria. E a medicina estava certa, não pode entrar mesmo. Temos que respeitar. Mas o ancião, o Senhor deu uma guia para ele, irmão. Não sei porque o Senhor manda entrar nessa linhagem. Irmão, ele falou assim, olha, eu não preciso entrar lá. Se você me deixar eu nesse vidro, já está bom. Irmão, a criança lá, e ele fez o sinal, fez a oração, fez o sinal só por vidro. Irmão, e o Senhor mandou aquela virose embora e a criança ficou liberta. Mas ali ele clamou, Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue. E o sangue do Senhor tem poder. Irmão. Se alguém está passando alguma dificuldade e você veio buscar a palavra, leva, este sangue te cobrirá e o Senhor te libertará. Irmão, então ele dizia aqui, irmão, por quê? Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Antes não era, mas agora somos reconciliados com Deus. O que você pedir, o Senhor vai te dar. O que você for buscar, o Senhor vai te dar. E a tua prova vai ficar pequenininha, porque essa vida te libertará. Quem é a vida? O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui, irmão, e não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Irmãos, isso aqui, irmãos, é uma sabedoria divina. Irmão, que quando Paulo buscou essas palavras, certamente, irmão, não era a sabedoria genética, mas era pelo Espírito Santo de Deus. Então, não somente isso, mas nós também gloriamos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pela agora alcançamos a reconciliação. É como se fosse um filho pródigo, né, irmão? Ele saiu, foi embora, mas quando ele voltou, o Pai reconciliou com ele e abraçou. Hoje o Senhor Jesus está abraçando todos nós por esta palavra. Irmão, gloriamos na luta, gloriamos a Deus, damos louvor a Ele, irmão, na prova, na luta, na enfermidade, porque somos reconciliados por Deus. Somos filhos, irmãos, legítimos, e nossa herança não é aqui, mas é lá no céu. A nossa coroa está lá guardadinha. No tempo certo, pode ser eu primeiro, pode ser alguém primeiro, ou quando o Senhor Jesus vir.
mas que quando Ele vir, que todos nós estaremos reconciliados por Deus. Este é o conselho. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Não demoramos para orar, não, irmãos. Vamos orar a Deus. Unidos agradecemos a Deus em oração. Amém.